Bom, então na primeira semana aí, a nossa primeira matéria foi matéria. A gente viu o que é matéria. Matéria é tudo o que tem uma massa, ocupa um volume, ocupa um espaço, né? Aquilo que é físico, palpável. O som, por exemplo, não é matéria. A gente viu aí bem por cima algumas propriedades, por exemplo, químicas como combustibilidade, potencial de redução, oxidação, propriedades físicas, massa, volume, ponto de fusão e ebulição, densidade, que é massa sobre volume. Dentro das propriedades físicas temos as organolépticas, que é cor, textura, sabor. Temos também propriedades funcionais, que a gente vai ver um pouquinho melhor para frente, mas, por exemplo, ácido, base, óxido, propriedades orgânicas, funções orgânicas, na verdade. E aí a gente conseguiu diferenciar propriedades intensivas de extensivas, lembrando que propriedades intensivas não depende da quantidade de matéria que você tem e extensiva depende. Um exemplo que foi dado, que eu achei excelente, foi se você for no Subway e você pede um sanduíche sabor atum. O sabor não vai mudar se você pediu de 15 ou de 30 centímetros. Então, o sabor, ser de atum, é uma propriedade intensiva. Extensiva é o tamanho do seu sanduíche, se vai ser de 15 ou 30. Então, densidade é um exemplo de propriedade intensiva. Massa e volume são exemplos de propriedades extensivas. A gente viu como que essa matéria se apresenta para a gente, então na forma de substâncias puras ou misturas. Lembrando que as substâncias puras podem ser simples ou compostas. Simples são substâncias que são feitas somente de um tipo de composto, não necessariamente só um átomo, mas é só um tipo de átomo. E composto, substâncias compostas, são feitas de mais de um tipo de átomo, então mais de um composto lá da nossa tabelinha periódica. E aí a gente sabe que mais de uma substância forma uma mistura. A gente tem misturas homogêneas e heterogêneas. Homogêneas a gente não tem diferenciação de fase, então no caso de líquidos não diferencia a fase, no caso do sólido é um sólido que se dissolve no líquido. Então exemplos mais é, alegóricos aí seria água e álcool ou sal de cozinha e água. E a gente tem as misturas heterogêneas, onde você tem uma diferenciação de fase e se for o caso de um sólido ou um líquido, você não consegue dissolver esse sólido no líquido. E aí os exemplos mais clássicos seria óleo e água e, sei lá, areia e água. Aí vimos também os tipos de mudanças que a gente pode ter. A gente pode ter mudanças químicas ou físicas. Lembrando que mudanças químicas você destrói a composição aí da sua matéria e física você não destrói a composição da sua matéria. Então, pensa que uma combustão, você queimar alguma coisa, você não tem como voltar atrás. É uma mudança química. Se você derreter o seu gelo, se você guardar, né, essa água que foi derretida e colocar no freezer, você consegue retornar o seu gelo. Então é uma mudança física. Já entrando nisso, a gente viu os estados físicos da matéria, sendo os três principais, sólido, líquido, gasoso. Lembrando que sólidos têm uma menor energia, líquido uma energia intermediária, gasoso tem mais energia, sólido é uma alta agregação da, das partículas, proporcionalmente o gasoso, as partículas estão muito dispersas, sólido você tem volume fixo, forma fixa, o líquido você tem volume fixo, forma variável, o gasoso, forma, volume, é tudo variável. Enfim, a gente viu aí uma série de propriedades de cada um desses estados e a gente viu também como que eles se intercambiam entre eles. Então a gente viu que, sei lá, do líquido para o gasoso a gente tem uma vaporização. Lembrando que essa vaporização pode se destrinchar em ebulição, evaporação ou condensação. A gente viu sólido gasoso, sublimação. Vimos também os gráficos, né, de como que uma substância pura se comporta mudando de estado físico, como que uma mistura se comporta mudando de estado físico. E vimos também os pontos de fusão e ebulição. Ponto de fusão é quando a gente tem a transição ali sólido-líquido e ponto de ebulição é quando a gente tem a transição líquido-gasoso e analisamos aí em qual, sabendo o ponto de ebulição e fusão, em qual estado físico a matéria vai se encontrar. E por fim, ainda nessa semana, a gente viu separação de misturas. A gente tem um leque enorme aí de formas de você separar uma mistura.
Lembrando que a gente precisa analisar se a nossa mistura é homogênea ou heterogênea, precisa analisar quais são os estados físicos presentes nessa mistura. Então, se eu tenho um líquido com outro líquido, um sólido com líquido, um gás e um sólido, enfim, tudo isso são fatores que vão afetar na escolha da nossa separação, beleza? Bom, o nosso segundo tema foi estrutura atômica. A gente estudou aí um pouquinho como é o átomo e historicamente como ele foi sendo estudado, né? A gente viu os principais modelos atômicos aí, sendo o Dalton, Thomson, Rutherford e o Bohr. Lembrando que o Dalton dizia que o átomo era uma esfera maciça indivisível, é o famoso modelo da bola de bilhar. O Thomson é o famoso modelo do pudim de passas, porque ele dizia que o átomo era sim divisível, mas ele dizia que tinham cargas eletrônicas, né, positivas e negativas, que estavam igualmente distribuídas nesse átomo. Aí veio o Rutherford e disse que, na verdade, o átomo tinha um núcleo positivo e as cargas negativas, elas estavam orbitando esse núcleo. E que é o modelo, que a gente sabe que é o mais correto hoje em dia. E aí veio o Bohr complementando a teoria de Rutherford. Ele disse que essas cargas negativas, elas podem ocupar somente órbitas específicas ao redor desse núcleo, né? Que ele quantizou essa energia desses elétrons. A gente viu também a distribuição eletrônica, já que esses elétrons só podem ocupar determinados locais, né, na órbita desse núcleo, a gente estudou o que são esses locais. Então, a gente viu camadas energéticas e os subníveis dentro dessas camadas. Lembrando que as camadas são K, L, M, N, O, P, Q, que depois a gente viu lá na tabela periódica, que corresponde a cada um dos períodos da tabela, né? E a gente viu os subníveis dentro dessas camadas, S, P, D e F. E lembrando que o elétron ele vai ocupar esses subníveis energéticos de forma a ocupar primeiro o que for de menor energia. E a gente viu também, né, no tema seguinte, que assim como ele ocupa primeiro o que tem menor energia, ele vai sair primeiro do que tem maior energia. Beleza? E aí, ainda sobre estrutura atômica, a gente viu um pouquinho aí sobre o teste da chama, que é um teste muito importante para você identificar qual é o seu composto. E lembra que ele se baseia no fato de você estar com um elétron num determinado subnível, quando você faz o teste da chama, o teste da chama, o elétron ele emite uma determinada luz porque ele foi de um subnível mais energético para um menos energético. Perdão, quando eu disse ele emite uma determinada luz, ele emite uma luz de uma determinada cor, na verdade. Porque ele teve aí uma liberação de energia, porque ele saiu de um mais energético para um menos energético. Beleza? Nosso tema seguinte foi classificação periódica, onde a gente pôde analisar e estudar um pouquinho da tabela periódica, né, a famosa. Lembrando que a tabela periódica ela é como uma grande biblioteca dos nossos átomos, e sendo uma biblioteca ela tem um sentido de organização. Aqui nas colunas, na vertical, a gente tem os grupos, antigamente chamados de família, mas né, esse nome não é muito mais utilizado. Elementos em um mesmo grupo apresentam características similares. E aqui nos períodos a gente vai ter nas linhas horizontais, a gente vai ter as camadas energéticas, que é justamente o que a gente havia estudado anteriormente. Então, K, L, M, enfim. Se existe um sentido de organização dessa tabela, a gente consegue analisar tendências comportamentais, que são as chamadas propriedades periódicas. Essas são as 4 principais que a gente analisou. Lembrando que a partir do raio atômico a gente consegue entender o porquê de todas as outras. O raio atômico ele aumenta aqui de cima para baixo, da direita para a esquerda, porque de cima para baixo, né, ao longo dos períodos, porque pensa que é como uma cebola, quanto mais camadas você tem, maior vai ficando. E da direita para a esquerda por causa do efeito da carga nuclear efetiva, né? Se você tem mais elétrons, o seu núcleo sendo positivo, quanto mais elétrons você tem, mais você consegue comprimir aí esse seu átomo. Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, lembrando que a eletronegatividade
é a tendência que um átomo tem de puxar um elétron. Energia de ionização é a energia necessária para você retirar o elétron do seu átomo. E afinidade eletrônica é o quanto de energia o seu átomo libera quando você adiciona um elétron, tá? Bom, e aí o último tema que nós vimos foram as interações químicas. A gente começou pelas interações intramoleculares ou interatômicas. Existem 3 tipos: as iônicas, covalentes e metálicas. Compostos iônicos são formados por um metal e um ametal. Compostos covalentes são formados por ametais e compostos metálicos são formados por metais. Lembrando que compostos iônicos e metálicos têm ligações aí um pouquinho mais fortes do que covalentes, então eles têm pontos de fusão e ebulição mais elevados com relação aos covalentes e geralmente se apresentam no estado sólido à temperatura ambiente. Compostos iônicos, lembra que é aquela doação definitiva dos elétrons. Os covalentes é um compartilhamento de elétrons e os metálicos, os elétrons estão ali deslocalizados, que é a forma que a gente chama de mar de elétrons. Compostos iônicos se dissociam completamente em água, covalentes podem ou não se dissociar a depender da polaridade. Metálicos são insolúveis em água. Os iônicos, quando dissociados em água, né, ou fundidos, eles são bons condutores. Covalente não conduz corrente elétrica e os metais são excelentes condutores em qualquer circunstância. Aí, na outra semana, a gente viu geometria molecular. Geometria molecular nada mais é do que o espaço, na verdade, a conformação que as moléculas assumem ali no espaço, né? O 3D, digamos assim. E aí eu dei um passo a passo para vocês, onde primeiro a gente determinava o átomo central e os ligantes, lembrando sempre que o átomo central é quem está em menor quantidade e é capaz de fazer um maior número de ligações, e, consequentemente, os ligantes estão em maior quantidade e fazem menos ligações. O segundo passo, a gente definia a estrutura de Lewis, né? Então, colocava ali os parzinhos de elétrons. Depois, a gente se perguntava se eu tinha ou não elétrons livres no átomo central. E aí, usando o esqueminha que eu dei para vocês, a gente conseguia determinar a geometria molecular, né? A gente se perguntava quantos átomos eu tinha no total, se eu tinha ou não pares de elétrons livres, e aí a gente conseguia chegar na geometria final. Nessa mesma semana, a gente também falou sobre polaridade. Lembra que a polaridade ela é definida a partir da geometria molecular. E a polaridade a gente define, nada mais é assim do que uma análise vetorial ali do seu momento dipolo da molécula. Se você tem um momento dipolar resultante nulo, a sua molécula é apolar. Se o seu momento dipolar resultante não for nulo, a sua molécula é polar. Por fim, a gente falou sobre as interações intermoleculares, então entre moléculas diferentes, né? E a gente tem esses tipos aí principais, né? Sendo o íon dipolo entre um composto iônico e um covalente, dipolo-dipolo, ou também chamado de dipolo permanente e dipolo permanente, entre dois compostos polares. Lembra que o caso mais extremo do dipolo permanente e dipolo permanente é quando eu tenho um hidrogênio interagindo ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. E aí forma o que a gente chama de ligação de hidrogênio, que é um caso muito particular do dipolo-dipolo e é o exemplo mais forte de dipolo-dipolo. E por fim, se eu tenho compostos apolares, a gente tem o dipolo induzido e o dipolo induzido. Beleza?